Pronto. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Antônio Henrique. Eu congrego na Assembleia de Deus em Monte Tabor, aqui na cidade de Salvador. Eu gostaria de falar sobre um assunto que eu ouvi numa pregação do pastor Marcos Feliciano, que tinha como tema Destronando Satanás. Nessa pregação, Marcos Feliciano, ele elabora uma teoria que é uma ramificação da teoria herética da origem do universo, chamada teoria da lacuna, que fala que Deus criou uma terra primitiva com animais e plantas, e que essa terra que nós vivemos é uma segunda terra, é uma recriação de uma terra primitiva que foi destruída pela queda de Satanás. Nós vamos discutir esse assunto, que não houve uma terra primitiva com animais e plantas nem homens, e que a queda do diabo não tem a capacidade de destruir nem chocar com a terra. Na pregação de Marcos Feliciano, ele usa uma parte do livro de Gênesis, logo no seu prólogo. Ele diz que as trevas descritas no versículo 2 do capítulo 1, aquelas trevas, segundo ele, é o reino do diabo aqui na terra. Um reino que o diabo estabeleceu aqui na terra para ele. E ele ainda argumenta que ele diz: o meu Deus não criou as trevas, o meu Deus criou a luz. Bom, essas trevas não é o reino do diabo. No versículo 5 do capítulo 1, logo adiante, a Bíblia diz o que é essas trevas. Não é um reino, mas vamos ver o que é que está escrito no versículo 5 do capítulo 1 do livro de Gênesis. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Essas trevas, na verdade, não é um reino de Satanás. Essas trevas, na verdade, era a noite, era a escuridão. Como Deus ainda não havia criado a luz, como não existia luz na época, então imperava a noite, imperava a escuridão. Então, quando Deus veio e criou, Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Ou seja, se eu for acreditar nessa teoria de Marcos Feliciano, eu vou crer que a noite na qual nós dormimos é uma criação do diabo. Mas não é. Como a gente vê pela Bíblia, essa ideia é uma ideia herética. É uma grande infelicidade que o pastor Marcos Feliciano, um grande homem de Deus, um pregador itinerante internacional, errar grosseiramente esse versículo bíblico. Porque nós sabemos que os versículos bíblicos, eles não se interpreta versículo bíblico isoladamente. Precisa se ler o contexto geral para se entender o que é que o capítulo está dizendo. Mais tarde ele diz que o diabo, essas trevas que existia, segundo ele que era o reino, foi criado por causa da queda do diabo. Quando ele foi expulso do céu, ele caiu aqui na terra. Segundo Marcos Feliciano, ele diz que o impacto do diabo na terra foi tão forte que tirou a terra de sua órbita. E ele caiu no mar. Quando ele cai no mar, causa um tsunami tão forte, tão grande, que devasta todo o mundo antigo, destruindo os dinossauros, os outros animais antigos e todos os vegetais. Só que o próprio Marcos Feliciano, ele se contradiz na sua pregação, porque primeiramente ele fala que o diabo, como nós sabemos, o diabo ele não possui corpo físico. Se o diabo não possui corpo físico, como o diabo chocou-se com a terra? Como foi que o diabo chocou-se com o nosso solo? Ocorreu o impacto entre um corpo espiritual e uma matéria física. Primeiramente ele fala isso, que o diabo não tem corpo físico, que se ele botar a mão sobre alguma coisa passa direto, e logo em seguida ele fala que o diabo chocou-se com a terra de tal forma, tão forte, que tirou a terra de sua órbita. É uma contradição grosseira em sua pregação destronando Satanás. E ainda diz que quando o diabo caiu, criou essas trevas e destruiu todo o mundo antigo. Aí Deus disse: agora eu vou criar uma segunda terra,
e nessa segunda terra vou confundir a mente dos homens e eles vão achar que houve uma evolução. E diz mais, diz que nós só fomos criados para substituir a ausência de Lúcifer. Fala que o motivo de Lúcifer ter se revelado, ter sido expulso, foi o que levou Deus, a tristeza de Deus em relação à rebeldia de Lúcifer, foi que levou Deus a nos criar. Ou seja, nós somos apenas, segundo ele, nós somos uma forma de Deus se consolar devido à rebeldia de Satanás. Fala que antes do diabo ter sido expulso, ele descia para a terra primitiva com o seu coral de anjo para ensaiar, até ele se rebelar. Bom, a Bíblia fala realmente de uma terra primitiva, mas não uma terra como esta. A Bíblia diz que a terra era sem forma, ela não possuía uma forma, e era vazia, ela era sem forma, porque não tinha nada nela. Não havia montanhas, não havia solo, não havia relevos na terra. E era vazia porque não havia nenhum habitante nessa terra. E diz que a terra era completamente revestida de água e que a escuridão imperava naquela época porque Deus ainda não havia criado a luz. E ainda diz que o Espírito de Deus caminhava nesta terra primitiva. E Deus pega esta terra primitiva e inicia-se os 7 dias de criação. Okay.